Olá e bem-vindos! Hoje vamos olhar de perto para um dos produtos de poupança mais falados em Portugal, os planos Poupança Reforma, os famosos PPRs. Quase toda a gente já ouviu falar, mas será que se percebe mesmo o que está em jogo? E a grande pergunta é esta, não é? Um PPR é de facto uma ferramenta inteligente para planear a reforma ou pode acabar por se tornar numa espécie de armadilha financeira? É precisamente isso que vamos tentar desvendar. Muito bem, vamos lá começar pelo início. Antes de começarmos a pesar prós e contras, é absolutamente essencial perceber o que é, afinal de contas, um PPR. De uma forma muito simples, é um produto financeiro a pensar no longo prazo, na reforma. A ideia por trás dele tem, no fundo, duas partes. Por um lado, ajudar a juntar dinheiro, a acumular capital ao longo dos anos, e por outro, oferecer uma série de benefícios fiscais que o tornam diferente de outras formas de poupança. E agora, atenção, porque este é um ponto mesmo muito importante. Não há uma coisa só chamada o PPR. Existem tipos diferentes e a escolha entre eles tem tudo a ver com o perfil de risco e os objetivos de cada pessoa. As duas grandes famílias são estas, os fundos PPR e os seguros PPR. Os fundos, regra geral, investem mais em ações e por isso têm um potencial de rendimento maior. Mas, claro, o risco também é mais elevado. Já os seguros são a versão mais cautelosa, mais conservadora e muitas vezes vêm com capital garantido, o que significa que, em princípio, não se perde o dinheiro investido. A contrapartida, o retorno esperado é naturalmente mais baixo. E olhando aqui com mais detalhe, percebemos melhor as diferenças. Os fundos PPR são fiscalizados pela CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e não garantem o capital. A aposta é no potencial de crescimento dos mercados. Já os seguros PPR são contratos de seguro, supervisionados pela ASV, a Autoridade dos Seguros, e aqui a grande vantagem é essa segurança do capital garantido. A escolha entre um e outro depende mesmo da tranquilidade com que cada um dorme à noite a pensar no seu dinheiro. E vamos agora àquela que é, sem qualquer dúvida, a grande estrela dos PPRs, o principal motivo que leva tanta gente a subscrevê-los: a fiscalidade. É aqui que este produto brilha. E se há um número a fixar nesta conversa toda, é este: 8%. Esta é a taxa de imposto que pode de facto fazer uma diferença brutal no final das contas. Para se perceber o impacto disto, basta comparar. A esmagadora maioria dos produtos de poupança, como os depósitos a prazo, por exemplo, têm os lucros taxados a 28%. Nos PPRs, se o dinheiro for levantado nas condições previstas na lei, essa taxa desce para apenas 8%. Ao longo de muitos anos, esta diferença tem um impacto gigantesco no dinheiro que fica realmente no nosso bolso. Mas a vantagem não é só no fim, na hora de levantar o dinheiro, é também à entrada. Todos os anos é possível deduzir no IRS 20% do valor que se investiu no PPR, claro, com certos limites que dependem da idade. Para quem tem menos de 35 anos, por exemplo, pode ir até aos 400 euros por ano. Na prática, é como se o Estado nos desse um desconto imediato nos impostos, só por estarmos a poupar. Ok, mas para se ter acesso àquela taxa mágica de 8%, o levantamento do dinheiro tem de obedecer a certas regras. As mais conhecidas são, claro, chegar à idade da reforma ou ter mais de 60 anos. Mas a lei também abre exceções para outras situações importantes, como usar o dinheiro para pagar prestações do crédito à habitação ou em cenários mais difíceis como desemprego de longa duração ou doença grave. Portanto, há aqui alguma flexibilidade. Bom, já vimos a parte boa, a parte que faz os olhos brilhar. Agora temos de virar a moeda e olhar para o outro lado, porque, como em tudo na vida, os PPRs também têm desvantagens e é muito importante conhecê-las. E esta frase acho que resume na perfeição o grande dilema de um PPR. É mesmo uma espada de dois gumes. De um lado, temos o chamariz dos impostos baixos. Do outro, a rigidez, a falta de liquidez e as consequências de precisar do dinheiro fora das regras. E esta é a pergunta que vale 1 milhão de euros, não é? E se acontece um imprevisto, se surge uma necessidade que não está naquela lista de condições da lei e é preciso mesmo deitar a mão àquele dinheiro, o que é que acontece? Bem, é aqui que a coisa se complica, e muito. A penalização é mesmo pesada, e é fundamental perceber isto. Para quem aproveitou aquelas deduções no IRS à entrada, o castigo é duplo. Primeiro, tem de devolver todo o dinheiro que o Estado lhe descontou nos impostos. E depois, e esta é a parte mais dolorosa, ainda tem de pagar uma multa de 10% sobre esse valor, a multiplicar por cada ano que passou. Ao fim de alguns anos, esta conta pode anular completamente qualquer vantagem que se pensava ter tido. E para além desta questão da falta de flexibilidade, há outro inimigo muitas vezes silencioso: os custos. As comissões. Há a comissão para subscrever, comissão para gerir o dinheiro todos os anos, comissão de depósito, umas a seguir às outras. Estas taxas, que às vezes parecem pequenas, vão se acumulando ao longo de décadas e podem acabar por comer uma fatia bem significativa da rentabilidade final do investimento.
E já que falamos em rentabilidade, os dados históricos não pintam um quadro muito animador. Este gráfico mostra a rentabilidade média dos PPRs contra a dos certificados de aforro na última década. E há aqui um pormenor importantíssimo. Estamos a comparar a rentabilidade bruta dos PPRs, ou seja, antes de impostos e comissões, com a rentabilidade líquida dos certificados, já depois de impostos. Mesmo com esta desvantagem para os certificados, a diferença de desempenho é enorme e fala por si. E pronto, chegamos ao momento da verdade. Depois de pormos tudo isto em cima da mesa, os pontos bons e os pontos maus, a pergunta mantém-se. Então, afinal, vale a pena ou não ser um PPR? A decisão, no fundo, resume-se a isto. De um lado da balança temos um benefício fiscal que é, de facto, imbatível, tanto à entrada como à saída. Do outro lado, temos uma grande falta de flexibilidade, penalizações que podem ser devastadoras, custos que não se podem ignorar e um historial de rentabilidade que, sejamos honestos, muitas vezes deixa a desejar. E isto leva-nos à reflexão final, que tem de ser individual. A verdade é que não há uma resposta certa para toda a gente. Depende do perfil de cada um, da disciplina, do tempo que falta para a reforma e, acima de tudo, da certeza de que aquele dinheiro pode ficar ali preso durante muito tempo. A grande questão a ponderar é mesmo esta. O prémio fiscal é assim tão grande que justifica o risco de não se poder mexer no dinheiro? A decisão, no fim do dia, tem de ser uma análise muito pessoal e, claro, bem informada.